Voltando aqui o terceiro vídeo, a distorção aqui desse doutor, né? Porque tem esculturas na igreja. Se a Bíblia proíbe. Olha só, o tema é isso. Mas o cara já tá no tema do papado. Como a Bíblia proíbe imagem e escultura? Sim, a Bíblia proíbe imagem e escultura de quê? Do Êxodo 20, versículo 3. De Deus. Não imagem via sacra. Imagem via sacra, Josué postou diante de uma imagem via sacra. Josué 7,6. Números 28,9. Quando o povo olhava para a serpente, o povo era curado. Êxodo 25,18. Deus manda Moisés fazer 2 querubins e colocar lá no tabernáculo ali, ó. Que tem pele de animal, pele de golfinho, etc. Êxodo 25, né? Em diante. Olha só que interessante. Aqui é mais uma clássica distorções, né? Filidei. Gente, Então não olha, precisa. a esposa dele está aqui. Ele fala assim com essas palavras difíceis em casa também? Nossa! Tem que ter um aplicativo tradutor assim? Mas eu explico fácil. Esse ex-cátedra é o seguinte: da cadeira. O tema não é sobre as imagens? Por que tá em essa carta no Papa? Olha só como a distorção, cara. Se você for refutar com um protestante, por exemplo, sobre as imagens, se você mostrar versículo bíblico nas imagens, provar na tradição, eles vão sair do tema. Por quê? Isso é malícia e tática de todo protestante. Que a igreja já refutaram esses protestantes, tudo. Mas vamos lá até onde ele vai com esse vídeo. O Vicarius Filideis, que fica substituto do Filho de Deus, é um dos títulos papais. Então, o que ele fala sentado na cadeira de papa é como se fosse o próprio apóstolo Pedro inspirado por Deus falando. Então, se o papa decretar amanhã na cadeira dele que todo católico tem que vestir preto, virou doutrina da igreja. Virou lei. Quando Martinho Lutero, em 1517, levanta... Não, aqui é uma distorção sua. For em matéria dogmática, aí sim, o padre tem essa autoridade, porque o Espírito Santo está sobre essa igreja, porque o Espírito Santo falava através deles. Em João 16, 12 e 13. E Cristo sobe na nuvem e deixa o pastoreio a quem? A Pedro, João 21, do 15 e 7. Cristo deixa a chave a quem? Em Mateus 16, 19, a Pedro. Então, por que ele deixa a chave? Porque Pedro vai ser o porta-voz. Quem era o porta-voz do Velho Testamento ali, mensageiro de Deus? Moisés. No Novo, por quê? O Velho Testamento prefigura o quê? O Novo. Se Moisés era o porta-voz do Velho Testamento, fazia ponte com Deus, Pedro é a mesma coisa. Porque o Velho Testamento aponta o Novo, Hebreus 10, 1. Certo? Pra gente entender. Não, se o Papa declarar, vocês vão ficar todo mundo de preto, é dogmaticamente bíblico? É fundamento dos apóstolos? Não é assim que funciona. Matéria dogmática. Por isso tem uns cursilhos para ver se é uma heresia ou se é bíblico, se é revelação divina. Por isso que tem uns cursilhos. Ali a dúvida em Atos Apóstolos 15, 7, Pedro, o Papa, colocou a casa em ordem, porque ele tem essa autoridade. Porque ele é o representante de Cristo na terra. Que ele tem um pastoreio. Não é desse jeito, não. Que você está explicando aí. Chega até uma afronta, cara. Um cara letrado igual você. Levanta contra a igreja, uma das coisas que ele levanta contra a igreja, além das indulgências, era justamente essa autoridade papal que colocava a palavra do homem acima da palavra de Deus. Por isso que o lema da Reforma Protestante era sola Escritura, só a Bíblia. Sola Escritura, sola Gracia, sola Fide. Só a Escritura, só a graça, só a fé. E, curiosamente falando, isso estava profetizado que aconteceria na Bíblia. Então eu vou mostrar na Bíblia. Profetizado aonde, meu querido? Vai citar Daniel. A reforma protestante, por quê? Martinho Lutero não foi só por causa das indulgências. Ele teve influência dos príncipes daquela época que queria derrubar a igreja.
A reforma protestante é o quê? É somente a escritura. Não papa, não dogma, não intercessão, etc. Por isso que aquelas 97 teses é sobre isso. Autoridade papal, porque Martinho Lutero estava questionando já essa autoridade do clero. Foi dado a chave ao Papa. Por que somente a Bíblia? Se eu fosse seguir somente a Bíblia, eu não vou seguir a autoridade de ninguém. Eu sou o próprio intérprete da Bíblia. O Espírito Santo me inspira. Então o Espírito Santo ele é divisor. O Espírito Santo se revoltou contra a igreja que ele mesmo se tornou pública. Uma igreja que ele mesmo deu a revelação lá. Não foi a carne e o sangue que revelou, Pedro, mas meu Pai que está no céu. O Espírito Santo que falava através dos apóstolos se revoltou contra a igreja. Então o Espírito Santo é contraditório também? Igual o protestantismo? Aqui, ó. Ó, com quem Martinho se revoltou? Não foi só com o Papa. Foi com o próprio Espírito Santo. Aqui, ó. Por isso que aquela beata viu ele lá queimando nos quintos do inferno, né? Aqui, ó. A sua soberba. Martinho Lutero fez igual Lúcifer fez. João 16. É, ó. 14. Não, 13. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouviu e vos anunciará as coisas que virão. Olha só. Então, o Espírito Santo. É falar através dos apóstolos. Tanto para fundar a igreja, que o Espírito Santo estava sobre Cristo também. Deus Pai, Deus Filho. Aqui você já vê a Santíssima Trindade na igreja. Inspirando aqueles homens a edificar a igreja. Aí em 1700 Martinho vai e destrói tudo isso, esses valores. Somente Bíblia. E a visão do magistério? E a tradição? Não. Joga no lixo a tradição e o magistério. Porque eu não concordo com o Papa, não concordo com a doutrina católica, não concordo com esse ensinamento. Vou ter uso pessoal, interpretação pessoal. É isso que os protestantes seguem. Esse raciocínio de Martinho Lutero até hoje. Não o magistério, não a igreja, não a tradição, não o Papa. E por aí vai. Ele falou que vai provar na Bíblia que isso já estava profetizado. Vamos ver. Vou mostrar na Bíblia para você por que tem imagem de escultura na igreja católica, mesmo a Bíblia católica proibindo isso. Sim. Aqui, E alguém até já me falou, mas depois tem uma parte que fala em que no templo haviam imagens de anjos. Isso é então verdade. pode ter de anjos, não pode ter de santos, então acaba entrando em Isso é verdade, contradição, só né? que Os anjos são o quê, meu querido? Servos. tem uma questão. Lá por isso que eu falo, se for para ilustração, tudo bem. Eu não teria problema de ter uma Bíblia ilustrada. Aqueles anjos que estavam ali no tabernáculo, fundidos de ouro e desenhados também nas paredes, eram para ilustrar o que queria dizer. Jamais um sacerdote se ajoelharia diante daqueles anjos. Sim. Nem a Arca da Aliança, que era o símbolo da presença de Deus, podia ser adorada. Tanto é que Deus colocou a arca dentro do santuário e no lugar santíssimo. E o único que podia entrar diante da arca, onde tinha esses anjos, era o sumo sacerdote uma vez por ano. Então o povo não ficava vendo esses anjos. Sim. E o dia que o povo cometeu a besteira de querer fazer uma procissão com aquela arca para levá-la como um amuleto para vencer os filisteus, Encostou eles lá. perderam a guerra, a arca foi roubada e foi um vexame, porque Deus mostrou, não é essa a função. Não era. Agora, olha que interessante. A Bíblia fala no livro de Daniel. O livro de Daniel foi escrito no 6º século antes de Cristo. E o livro de Daniel, ele trazia profecias do que ia acontecer com o povo de Deus em todas as épocas até o fim dos tempos. E no livro de Daniel, capítulo 7, ele fala de 4 animais que representavam 4 grandes impérios que haveria sobre o mundo. Isso foi se cumprindo ao pé da letra. O primeiro animal representava a Babilônia, o segundo a Medopérsia,
o terceiro a Grécia e o... Olha como ele sai do tema. Ele falou que nenhum sacerdote, finalizar essa etapa aqui, prostrava diante da imagem. Nenhum sacerdote e o povo não tinha acesso aos querubins. Então você não leu Bíblia. Josué. O ancião é quem, meu querido? 7:6. Josué rasgou suas vestes. Ainda melhor. Josué, ele é o quê? O porta-voz, sucessor de Moisés, discípulo de Moisés, né? Josué rasgou suas vestes e postou-se com a face por terra, até a tarde, diante da arca do Senhor. Tanto ele como o ancião de Israel cobriu de pó sua cabeça. Ele falou que ninguém tinha acesso. Sim, a arca da aliança era só o sacerdote que tinha acesso. A arca da aliança só o sacerdote que podia transportar e carregar. O povo tinha que ver de longe. Certo? Crônica 15:15, o povo marchava com a arca por meio de varais e o povo ia atrás louvando e clamando, adorando Deus através do ornamento sagrado. Certo? Salmo. Não sou livro de Daniel, mas não prova nada. Salmo 96. Olha só. Algumas Bíblias já estão adulteradas esse versículo, né? No 95:9. Não 95:9, ó. Adorar o Senhor com ornamento sagrado. Diante dela estremecerão a terra inteira. Isso que Josué fez, prostou diante da arca da aliança para adorar o Senhor, através dos ornamentos sagrados. E ele falou que o povo não tinha acesso a esses querubins. Tinha sim o templo de imagem, o templo do rei Salomão, cheio de imagem e escultura, querubins, leões, bois, etc. Só quem poderia entrar no templo ali para exercer sua função sacerdotal era o sacerdote. O povo tinha acesso às imagens, sim, às relíquias, no piso, no teto, nas paredes, e dentro só o sacerdote tinha acesso. Onde está isso, Roberto? Em Ezequiel 41, 17, 18 e 19. Olha só, Ezequiel, ou 1 Reis 6, do 22 ao 35. Ó, para finalizar aqui, ó. (17), ó. Acima da porta e no interior, Ezequiel 41, 17, ó. Acima da porta e no interior e no exterior do templo, e por toda a parede e redor, e por dentro e por fora, tudo estava coberto de figuras. Querubins, palmas entre dois querubins. Os querubins tinham duas faces, uma figura humana, de um lado, voltada para uma das palmeiras, uma face de leão voltada para outras palmeiras, do outro lado, esculpida em relevo, em toda a volta do templo. Desde o piso. Isso aqui é para ilustrar? A Arca da Aliança é um ilustramento? Uma ilustração? Objeto Santíssimo Sagrado. Êxodo 20, versículo 30. Não, Êxodo 30, versículo 26 em diante. Ó, desde o piso até acima da porta havia representações de querubins e palmas, assim como nas paredes do templo. Crônica 15:15. Falou que ninguém marchava com a Arca da Aliança. Quando o povo marchou com a Arca da Aliança, perder. Cara, o povo estava em pecado. Ali, eu acho que é Samuel 5, do 11 em diante, ali que os filisteus levam a Arca da Aliança e ali vê. Ali você vê uma imagem via sacra e ali você vê uma imagem de moído. Ali você já entende, né? Para finalizar, deu até um branco agora, cara. Olha só. João 10, 23, Cristo passeava nesse templo. Atos dos Apóstolos 3, os apóstolos congregavam nesse templo. E não falou nada. Aqui, ó. João 10, 23. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Crônica 15:15, lembrei. Crônica 15:15, ó. Então você não passou a ler a Bíblia. Para finalizar aqui, ó, Crônica 15:15, ó. Aqui, ó. Transporte da arca a Jerusalém, ó.
15. Ó. Os filhos de Levi, como tinha ordenado Moisés, segundo a palavra do Senhor, levaram a arca aos ombros por meio de varais. Davi disse ao chefe dos levitas que estabelecesse seus irmãos como cantores com instrumentos de música, cítaras, harpas e símbolos, para que o som vibrante e alegre se fizesse ouvir. Os levitas construíam Enã, filho de Joel, e um irmão dele, Asaf, filho de Baraquias, dentre os filhos de Maraí, seus irmãos, Etan, filho de Casaías, e com ele seus irmãos de segunda ordem, Zacarias, Osiel, Semiramote, Jaziel, Abinab, Amini, Eliabe, Banaías, Maazias, Matatias, Elifalu, o nome difícil, hein? Marcelina, Obed-edom e Egeel, os porteiros, os cantores, Irmã, Asaf e Etam. Tinha símbolos de bronze para fazê-lo retinir. Zacarias, Osiel, Semiramote, Jaziel, Anime, Eliabe, Manazias e Banaías. Tinha citas em sopranos. Vamos aqui pular aqui, ó, 24. Ó. Os sacerdotes Sebanias, Josafá, Natanael, Amazai, Zacarias, Banaías, Elizer, tocava trombeta diante da arca de Deus. Obed-edom e Jeias era porteiro da arca. Davi, junto com os anciãos de Israel e o chefe de 1000, fez subir com alegria a arca da aliança do Senhor a partir da casa de Obed-edom. E foi a assistência de Deus que os levitas transportaram a arca da aliança do Senhor. E foram sacrificados 7 touros, 7 carneiros, etc. Ó. Todo Israel faz 28. Ó. Crônica 15, 28. Ó. Todo Israel, ao fazer subir a arca da aliança do Senhor, soltava brandos de júbilos, ressoando trombetas, trompas e símbolos, retinias, cíntaras, harpas. Quando a arca da aliança do Senhor entrava na cidade de Davi, ó, Milca, filha de Samuel, que olhava pela janela, viu que o rei saltava e dançava, desprezou do seu coração. É isso que o professor faz, despreza a Nossa Senhora, despreza a igreja, despreza a arca. Como o povo não via a arca da aliança, marchando aqui, ó, com louvores, com cantos, Davi pulava, sapateava, e a filha do rei, Saul, desprezou no seu coração. Olha só. Que já cai por terra essa farsa, essa mentira desse doutor Rodrigo Silva. Como o povo não via a arca, como o povo não tinha acesso à arca, como o povo não marchava com a arca. E a igreja segue hoje, até hoje, essa tradição, porque a arca é Nossa Senhora. Salve Maria, sou missionário Selvo Alberto.